Siga no caminho que Deus te mostrará. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode mudar completamente a forma como você encara suas decisões e sua caminhada de fé. Muitas vezes não sabemos qual direção seguir, mas Deus já preparou um caminho para nós. Ele nos chama para confiar, para dar um passo de fé, mesmo sem enxergar o destino final. Antes da gente continuar, só um aviso. Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Vamos começar fazendo uma oração, amém? Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo de Ti. Obrigado porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E mesmo quando não entendemos, sabemos que os Teus planos são perfeitos. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Que eles tenham clareza para enxergar o caminho que o Senhor tem para eles e coragem para seguir sem medo. Espírito Santo de Deus, ministra sobre a vida dessa pessoa que está me escutando. Conceda a ela a Tua paz, Senhor. Dê a ela uma mente tranquila. Conceda a essa pessoa uma vida com mais sabedoria, onde ela consiga enxergar melhor o que o Senhor tem para a vida dela. Nós preferimos a Tua vontade, mesmo que isso signifique que tenhamos que abdicar de algumas das nossas vontades. Mas cremos e reconhecemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 está escrito assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, esse versículo fala sobre o chamado de Deus para Abraão. Ele não recebeu todas as respostas de imediato. Deus não mostrou um mapa detalhado, nem explicou cada etapa do caminho. Deus apenas disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. E talvez hoje Deus esteja dizendo algo semelhante para você. Talvez você esteja esperando segurança, uma resposta clara, um sinal definitivo antes de agir. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele nos chama para confiar antes mesmo de entendermos o destino final. Deus te chama antes de te dar todas as respostas. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou. Muitas vezes queremos saber de antemão o que vai acontecer. Queremos um plano detalhado antes de tomar uma decisão. Mas Deus nos pede para confiar primeiro. Ele nos dá a direção à medida que obedecemos. Talvez você esteja esperando que Deus resolva tudo antes de dar o primeiro passo. Mas a fé funciona ao contrário. Você dá o passo e então Deus revela o caminho. Quantas vezes você se viu diante de 2, 3, até mais caminhos para escolher e se sentiu perdido? Porque muitas vezes a gente até sabe qual é o caminho que Deus quer que a gente siga, mas parece que vai ser o caminho mais difícil. Parece que será o caminho que nos trará mais desafios, mais lutas, mais renúncia. E de fato, o caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho que nos leva a uma vida perto de Deus exige que confiemos não no que vemos, mas naquilo que Ele já falou. E é nesse momento que a dúvida vem.
O inimigo sussurra nos nossos ouvidos que não vale a pena, que há opções mais fáceis, que talvez não seja Deus que falou com você. E se você não estiver firme na fé, pode acabar pegando um atalho que parece bom no começo, mas que não te leva ao destino que Deus tem para a sua vida. Porque o caminho de Deus não se baseia em conveniências, mas em propósito. Ele nos chama a seguir adiante, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. E o que sustenta essa caminhada? A confiança. A certeza de que Deus é fiel e que Ele não nos chamaria para um caminho sem antes preparar cada passo. Quando confiamos, entregamos a direção da nossa vida nas mãos dele. Ainda que não enxerguemos tudo, sabemos que ele vê. Ainda que o caminho pareça incerto, sabemos que ele já o traçou, antes mesmo de nascermos. E essa é a grande diferença entre caminhar com Deus e caminhar sozinho. Quando seguimos o caminho que ele nos mostra, podemos até enfrentar desafios, mas não estamos sozinhos. Podemos até tropeçar, mas temos a certeza que haverá uma mão estendida para nos erguer novamente. O caminho de Deus pode parecer incerto, mas é o melhor para você. Aos olhos humanos, deixar tudo para trás e seguir uma direção desconhecida pode parecer loucura, mas Deus nunca nos guia para o fracasso. Ele sempre tem um propósito maior. Se Ele está te direcionando para algo novo, é porque Ele tem um plano maior do que o que você consegue ver agora. Às vezes ficamos presos ao passado, às nossas zonas de conforto, porque achamos que já temos tudo o que precisamos. Mas Deus nos chama para algo maior, irmãos. Deus não age de maneira óbvia. Deus não age de acordo com os nossos termos, de acordo com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente consegue compreender. Nem o tempo de Deus é igual ao nosso, porque está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você precisa entender que Deus não está preso ao nosso relógio, nem à nossa lógica. Ele não se apressa porque temos pressa, e não se atrasa porque achamos que já passou da hora. Por isso, quando Deus te mostra um caminho, mesmo que pareça que nada está acontecendo, confie. Muitas vezes Deus já está agindo, mas de uma maneira que você ainda não consegue perceber. Ele está movendo circunstâncias, preparando pessoas, abrindo portas que você nem imaginava que existiam. O silêncio de Deus não significa ausência. A espera não significa que Ele te esqueceu. Mas é justamente nesse período que somos testados. A nossa fé é provada no tempo da espera. É nesse momento que temos que decidir se vamos continuar confiando ou se vamos tentar agir por conta própria. E quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque achamos que Deus estava demorando? Quantas vezes pegamos atalhos porque pensamos que era a única solução? Mas Deus não nos chamou para andar por vista, Ele nos chamou para andar por fé. Se Ele disse para seguir, siga. Se Ele mandou esperar, espere. Se Ele te mostrou um caminho, confie que esse caminho te levará exatamente aonde você precisa estar. A obediência abre portas que você nem imagina. Abraão se tornou pai de uma grande nação porque obedeceu. Deus fez promessas incríveis para a vida dele e elas se cumpriram porque ele confiou. Da mesma forma, há promessas na sua vida que só vão se cumprir quando você der o primeiro passo. Às vezes, estamos esperando um milagre, mas o milagre acontece quando obedecemos. O agir de Deus começa quando paramos de hesitar e decidimos confiar. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual tem sido o seu medo de seguir o caminho que Deus está te mostrando?
Será que você tem esperado respostas claras demais antes de agir? Será que você tem ficado preso ao medo, à dúvida, ao passado? Deus está te chamando para dar um passo de fé. Ele não te pede para entender tudo. Ele te pede para confiar. Muitas vezes, o que nos impede de obedecer não é a falta de fé, mas o medo da mudança. A gente se acostuma com a zona de conforto, com o que é previsível, com aquilo que já conhecemos. Mas Deus não nos chamou para uma vida de estagnação. Ele nos chamou para crescer, para amadurecer espiritualmente, para viver de maneira ousada e confiante em sua vontade. Quando Ele diz, vá, não é porque Ele quer nos tirar do nosso lugar sem motivo, mas porque há algo maior esperando por nós. A verdade é que Deus já colocou diante de você um caminho. Agora, cabe a você decidir se vai seguir ou se vai permanecer onde está. O medo pode tentar te parar, mas a fé deve te impulsionar. O que Deus tem para a sua vida só será experimentado quando você confiar e der o primeiro passo. Pense em quantas bênçãos você pode ter perdido por hesitar, por questionar demais, por esperar um cenário ideal. E agora reflita, quantas portas Deus poderia abrir se você apenas confiasse e seguisse em frente. Deus não nos dá todas as respostas de uma vez, porque Ele quer que aprendamos a depender dEle diariamente. O caminho se revela enquanto caminhamos. O mar só se abriu quando Moisés estendeu o cajado. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo obedeceu e rodeou a cidade. A multiplicação dos pães e peixes aconteceu quando os discípulos trouxeram a Jesus o pouco que tinham. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, apresente a sua oração a Deus e declare pela fé o seguinte: eu sigo com Deus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sigo com Deus. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e com fé, reconhecendo que o Senhor é aquele que guia os nossos passos. Obrigado por essa palavra que nos ensina que devemos confiar, mesmo quando não temos todas as respostas. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma caminhada de fé, para um caminho que já foi traçado por Tuas mãos, antes mesmo de nascermos. Pai, eu apresento diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão me escutando agora. Muitos estão diante de decisões difíceis, de caminhos incertos, de dúvidas que parecem gigantes. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos no medo. O Senhor nos chama para vivermos na confiança. Eu oro para que essa pessoa tenha coragem de seguir o caminho que o Senhor tem para ela. Que ela não olhe para trás, que ela não se prenda às incertezas, mas que caminhe pela fé, sabendo que o Senhor está à frente de cada passo. Deus, se há insegurança no coração, que o Senhor arranque. Se há medo, que seja lançado fora. Se há dúvidas, que o Senhor traga clareza. Se há portas fechadas, que o Senhor as abra no tempo certo. Porque sabemos que o Senhor é fiel e que tudo que vem de Ti é bom, perfeito e agradável. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão esperando uma resposta. Talvez esse irmão ou essa irmã estejam aguardando uma porta de emprego, uma restauração na família, uma cura, uma provisão. Que eles não desanimem enquanto estão esperando. Que eles entendam que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando e que no tempo certo o caminho que o Senhor tem preparado se abrirá diante deles.
eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Senhor, cada nome, cada necessidade, cada súplica está diante de Ti. Que o Senhor responda conforme a Tua vontade, trazendo paz, provisão, livramento. Que essa semana seja uma semana de avanço, de obediência, de confiança. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem possa se levantar com fé, com a certeza de que seguir o Teu caminho é a melhor decisão que podemos tomar. Nós Te louvamos, Deus, Te adoramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Apenas uma palavra de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode mudar o rumo da sua semana e até da sua vida. Tudo pode ser diferente se Jesus disser uma única palavra para você. Talvez nos últimos dias você esteja carregando preocupações, incertezas, talvez o medo do que está por vir. Mas eu quero te lembrar de uma verdade. Não é a sua força que determina o que vai acontecer, mas sim a palavra que sai da boca de Deus. Mas eu quero começar essa reflexão orando pela sua vida. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por mais uma semana que começa. Obrigado porque, independente do que enfrentamos, sabemos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Pai, nós entregamos esses dias em Tuas mãos. Declaramos que o Senhor é o dono do tempo, da nossa vida e de tudo o que há. Que essa palavra possa alcançar o coração desse irmão e dessa irmã e que cada um sinta a Tua presença nesse momento. Tira o peso da preocupação, da ansiedade e coloca sobre eles a certeza de que basta uma palavra para que tudo mude. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos muito rápidos. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber mais mensagens de fé como essa. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 31, está escrito: Pedro então disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre a água, até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: Venha. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? A Bíblia conta que, em um certo momento, os discípulos de Jesus estavam no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade. O vento era forte, as ondas eram altas e eles estavam lutando contra aquilo tudo sem sucesso. Eles estavam com medo. Eles tinham experiência no mar, mas aquilo era diferente. Já imaginou estar em um barco no meio da noite,
sendo jogado de um lado para o outro, sem controle, sem terra firme à vista. E de repente, alguém vem andando sobre as águas. A princípio, eles não reconheceram quem era. O medo os fez pensar que era um fantasma. Mas então Jesus disse algo que mudou tudo. Coragem, sou eu, não tenham medo. E é exatamente isso que ele está dizendo para você hoje. Talvez você esteja enfrentando tempestades na sua vida. As ondas das preocupações, das dificuldades, das incertezas podem estar tentando te afogar. Mas Jesus está no meio dessa tempestade, dizendo para você não ter medo. Pedro, ao ouvir aquela voz, fez algo impressionante. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até aí andando sobre as águas. E o que Jesus respondeu? Venha. E Pedro, um simples pescador, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Irmãos, isso é algo que nos ensina muito sobre a nossa fé. Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, ele viveu algo sobrenatural. Ele fez o impossível. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas, para o vento, para o problema, ele começou a afundar. Isso acontece com a gente também. Quando confiamos na palavra de Deus, podemos passar por situações difíceis sem sermos destruídos. Mas no momento em que focamos no problema e esquecemos quem está diante de nós, começamos a afundar. A pergunta que eu faço para você hoje é: o que tem tirado os seus olhos de Jesus? Talvez seja uma preocupação financeira, um problema no seu casamento, uma enfermidade, uma incerteza em relação ao futuro. Essas coisas são reais, mas elas não podem ser maiores do que a presença de Jesus na sua vida. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. Mas o que aconteceu quando ele percebeu que estava afundando? Ele fez a única coisa que precisamos fazer quando estamos desesperados. Ele clamou ao Senhor. E imediatamente Jesus o segurou pela mão e o levantou. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está sozinho. Talvez você tenha sentido que está afundando, mas basta um clamor, basta um chamado pelo nome de Jesus e Ele estende a mão para te levantar. Ele não te deixa afundar. Ele não te abandona no meio da tempestade. Ele é aquele que te faz andar sobre as águas quando você coloca a sua fé nele. Pedro não andou sobre as águas porque ele tinha alguma habilidade especial, nem porque o mar ficou calmo. Ele andou porque Jesus deu uma palavra. Foi a palavra de Jesus que sustentou Pedro sobre as águas. Isso significa que o que sustenta a sua vida não é a sua força, não são as suas capacidades, nem as circunstâncias ao seu redor. O que sustenta você é a palavra de Deus. Se Jesus disser, venha, você pode ir. Se Ele disser, não temas, você pode confiar. Se Ele disser, haja paz, a paz virá. Por isso eu te pergunto, qual palavra você tem ouvido mais? A palavra de Deus ou a palavra do medo? A palavra da fé ou a palavra da dúvida? Porque a verdade é essa. O que mais ouvimos define como nós vivemos. Se ouvimos apenas notícias ruins, se só vemos o caos, só prestamos atenção nas dificuldades, o nosso coração vai se encher de medo. Mas quando ouvimos a voz de Deus, nosso coração se enche de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, nesta semana, escolha ouvir a voz certa. Agora eu quero te lembrar de algo muito importante. Mesmo quando Pedro estava andando sobre as águas, o vento não parou. Ou seja, os desafios da vida nem sempre desaparecem imediatamente só porque estamos com Jesus.
Mas a diferença é que quando estamos com Ele, não precisamos mais ter medo. Jesus quer nos ensinar a viver pela fé e não pelo que vemos. Isso significa que a paz de Deus não vem porque os problemas somem. A paz de Deus vem porque sabemos quem está conosco. Talvez essa seja a resposta que Deus quer te dar hoje. O problema pode estar aí, mas Jesus está no barco com você. E quando Jesus entra no barco, tudo muda. A Bíblia diz que assim que Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. É sempre assim. Quando Jesus está no centro, as tempestades perdem a força. Por isso, não deixe o medo te controlar. Se o vento estiver forte, olhe para Jesus. Se as ondas forem altas, lembre-se de quem está com você. E creia que no tempo certo, Ele acalma toda a tempestade. Deus não te chamou para viver apenas de milagres ocasionais. Ele te chamou para viver pela fé. O que isso significa? Significa que a fé não é apenas para os momentos de crise, mas para a vida toda. Não é só quando estamos afundando que precisamos olhar para Jesus. Devemos olhar para Ele sempre. Se Pedro tivesse aprendido essa lição antes, talvez ele não tivesse afundado. E essa é a lição que Deus quer nos ensinar hoje. Não espere chegar a tempestade para buscar a Deus. Busque a Ele antes. Busque a Ele sempre. Porque quem anda perto de Jesus vive no sobrenatural o tempo todo. E agora eu te pergunto, qual será o seu primeiro passo sobre as águas nesta semana? Talvez seja parar de duvidar e começar a confiar mais. Talvez seja entregar aquele problema que você está tentando resolver sozinho nas mãos de Deus. Talvez seja dar um passo de obediência, mesmo sem ver o que está por vir. Eu só quero que você se lembre de uma coisa. Se Jesus te chamar para ir, não tenha medo. O impossível se torna possível quando andamos pela fé. E é isso que Ele está te convidando a fazer nesta nova semana. Crer, confiar e dar o primeiro passo. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Eu sei que tem pais e mães que têm orado por seus filhos. Eu sei que tem maridos e esposas orando por seus cônjuges. Tem pessoas orando pela cura de enfermidades, orando para que as portas de emprego sejam abertas. Coloque tudo isso aqui nos comentários. A palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Por isso, não tenha receio de pedir a Ele. Você pode agradecer sim, ter um coração grato, mas você pode pedir as coisas para Deus. Amém? Vamos falar com Ele. Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos fortalece, nos edifica e nos lembra de que basta uma única ordem Tua para que o impossível aconteça em nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pelas tempestades, pelo medo, pelas incertezas. Assim como Pedro, olhamos para os ventos ao invés de manter os olhos fixos em Ti. Mas hoje, Pai, nós clamamos pelo Teu socorro. Estende a Tua mão, Senhor. Levanta esse irmão, essa irmã que sente que está afundando. Que eles possam sentir agora mesmo o Teu toque, a Tua presença restaurando suas forças e renovando a fé em seus corações. Deus, nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Declaramos que ela será uma semana de milagres, uma semana de paz, uma semana onde veremos a Tua glória se manifestando sobre as nossas vidas. Sabemos que não precisamos esperar a tempestade chegar para Te buscar. Ensina-nos a viver em intimidade contigo todos os dias, a confiar em Ti não apenas nos momentos difíceis, mas em cada passo da nossa jornada. Que os nossos corações estejam sempre voltados para a Tua voz e que a nossa fé não se abale
diante das circunstâncias. Pai, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece as lutas, as dores, as preocupações de cada um que está ouvindo essa mensagem. Vá ao encontro dessa vida agora, Pai. Cura os enfermos, fortalece os que estão abatidos, dê paz para os corações ansiosos, abre portas onde há necessidades, renova os sonhos, restaura os casamentos, transforma lares. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e é nessa certeza que nós oramos. Que essa semana seja uma semana de encontros contigo, que possamos ouvir a tua voz e andar pela fé, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente. Assim como Pedro andou sobre as águas, que nós possamos caminhar sobre os desafios desta vida, sustentados pela tua palavra. Nós declaramos que nenhuma tempestade será capaz de nos afundar, porque o Senhor está conosco. Nenhuma notícia ruim, nenhum medo, nenhuma incerteza poderá roubar a paz que vem de ti. O Senhor está no barco, o Senhor está no controle. E por isso nós descansamos na tua presença. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Vamos ter uma ótima semana, eu creio nisso. Conheça o nosso outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu também posto mensagens diariamente para abençoar a sua vida. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Eu vou ser claro com você. Tudo que você coloca nas mãos de Deus, pode ter certeza, é impossível de se frustrar. Provérbios 16, no versículo 3, diz assim: confia ao Senhor todos os teus sonhos e tudo o que você for fazer. A Bíblia nos assegura que você será bem-sucedido quando confia suas obras a Deus. Isso nos dá uma certeza incrível de que, ao colocarmos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer muito além do que podemos pensar ou imaginar. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer a nossa parte e deixar para trás os pesos que carregamos desnecessariamente. Não aceite viver mais um ano escravo de sentimentos que te adoecem. O esgotamento é o resultado de carregar fardos que não foram feitos para nós. Muitas vezes acumulamos coisas dentro de nós que não deveríamos ter mantido, e esses fardos, com o tempo, tornam-se insuportáveis. É necessário reconhecer quando estamos carregando algo que não nos pertence, algo que precisa ser deixado para trás, para que não sejamos sufocados pelo peso que nos impede de viver plenamente. Muitas vezes nos apegamos a dores e mágoas do passado, permitindo que esses sentimentos nos definam e moldem a nossa forma de viver. Mas essa não é a vida que Deus planejou para nós. Deus quer que vivamos em liberdade, em paz e com um coração leve. Quando seguramos esses pesos, estamos, na verdade, nos distanciando do propósito que Ele tem para nós. Você precisa se libertar dessas correntes invisíveis que te prendem ao passado e confiar que nas mãos de Deus toda dor pode ser transformada em força e toda mágoa em aprendizado. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. No final dessa mensagem, eu tenho um convite muito especial para você. Então, coloque aqui também o seu pedido de oração nos comentários. Vamos buscar juntos essa transformação que Deus tem e quer para a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, entenda uma coisa. Perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você.
Muitas vezes achamos que perdoar é libertar o outro, mas na verdade é a nossa própria liberdade que está em jogo. Se você não perdoa, é você quem sofre. Se você guarda mágoa, é você quem carrega o peso. Quando perdoamos, somos nós que nos libertamos das amarras que nos prendem ao passado, permitindo que Deus cure nosso coração e nos prepare para o futuro que Ele tem para nós. Perdoar é um ato de fé e confiança em Deus. É acreditar que Ele é justo e que cuidará de tudo, inclusive das pessoas que nos feriram. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo a Deus que confiamos nele para nos curar e para cuidar de qualquer injustiça. E essa confiança nos liberta, nos permite seguir em frente, com o coração leve e aberto para as novas bênçãos que Deus tem preparado. Precisamos ser sábios em escolher para quem abrimos nosso coração. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje, vemos muitas pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros e choram quando deveriam estar felizes por você. Precisamos ter cuidado com quem compartilhamos nossas dores, pois nem todos têm o coração puro para nos apoiar. Abrir-se para a pessoa errada pode apenas intensificar a nossa dor e nos afastar da cura que Deus quer realizar em nossas vidas. A sabedoria em escolher nossas companhias e em quem confiamos nossos sentimentos é muito importante. Deus nos ensina a sermos cautelosos, a não lançarmos nossas pérolas aos porcos, porque Ele sabe que nem todos que estão ao nosso redor têm boas intenções. Quando somos seletivos com quem compartilhamos nossos sonhos e dores, estamos nos protegendo e garantindo que nossa jornada de cura e crescimento não seja interrompida por influências negativas. A vida é curta e muitas vezes passamos por ela sem realmente enfrentar aquilo que nos fere. A dor é algo que todos experimentam, mas é essencial que a reconheçamos para que possamos ser curados. Não adianta fingir que está tudo bem quando por dentro estamos despedaçados. A cura só virá quando lidamos com o que nos atormenta, quando permitimos que Deus faça a obra em nossos corações. Não podemos fluir em nossa plenitude se estamos presos a dores não resolvidas. Reconhecer nossa dor não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem. Quando nos permitimos sentir e enfrentar o que nos machuca, abrimos espaço para a cura de Deus. E essa cura é profunda, verdadeira, capaz de transformar nossas feridas em cicatrizes que contam uma história de superação e de vitória. E às vezes, irmãos, é exatamente nas provações que experimentamos as maiores revelações de Deus. Os desertos da nossa história, aqueles momentos de caos e dificuldade, muitas vezes foi o período onde conhecemos uma face do Criador que antes não havíamos visto. É nesses momentos de desafio que Deus se revela de maneira mais profunda, mostrando-nos que Ele está conosco mesmo nas tempestades. Esses momentos difíceis são oportunidades para aprofundarmos nossa fé e confiança em Deus. É no meio da tempestade que aprendemos a depender completamente dEle, a reconhecer que nossa força não é suficiente, mas que a graça de Deus nos sustenta. E quando saímos do outro lado, mais fortes e mais próximos de Deus, percebemos que o deserto foi necessário para nos moldar, para nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos. Entregue tudo nas mãos de Deus, inclusive as dores do passado, as feridas que há tanto tempo têm condicionado você a viver de certa forma, a viver uma vida limitada. Permita que Deus renove totalmente a sua vida, sua mente e o seu caminhar. Ele vai mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Creia nisso. Que peso você ainda está carregando que deveria ter deixado para trás? O que está impedindo você de viver plenamente o que Deus tem para a sua vida?
Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Confie, entregue e veja o que Deus fará. Ele é fiel e Ele está esperando apenas que você dê o passo de fé para transformar a sua vida completamente. Nesse momento, eu vou orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque apenas a área da sua vida que você precisa que Deus restaure. E escreva pela fé a seguinte declaração: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida que está em nossos pulmões. Obrigado por abrir os nossos olhos nesta manhã, nos dando mais uma oportunidade. Cada dia, Senhor, que despertamos, é uma nova chance que o Senhor nos concede. E somos gratos por isso, mesmo sabendo que não somos merecedores. Mesmo assim, o Senhor escolheu nos dar uma nova chance. Nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações aflitos e com muitas dúvidas em nossas mentes. Mas eu creio que, à medida que essa irmã e esse irmão ouviram essa palavra, o Teu Espírito Santo trouxe luz, paz e tranquilidade para que eles possam saber qual é a melhor coisa a ser feita. Pai, que tudo aquilo que não foi dito por mim nessa palavra seja dita pelo Teu Espírito Santo ao coração e à mente de cada pessoa que me ouve, pois o Senhor conhece a vida de cada um mais profundamente do que qualquer outra pessoa. O Senhor nos conhece desde antes do início dos tempos, muito antes de sermos formados no ventre de nossas mães. E o Senhor continua ao nosso lado. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que precisa ser consertado, mudado ou eliminado de nossas vidas, e também aquilo que precisa crescer no nosso coração. Que os frutos do Teu Espírito floresçam em nosso coração e se manifestem ao mundo através de nossas ações, palavras e pensamentos. Deus, tem pessoas que me escutam agora com o coração despedaçado, pessoas cujos sonhos não se realizaram e os milagres não aconteceram. É como se o clamor delas tivesse sido esquecido, mas o Senhor as faz lembrar agora que nunca se esqueceu delas e nunca se esquecerá. Cada clamor feito, seja na madrugada fria ou ao longo do dia, foi ouvido pelo Senhor. Nenhum deles passou despercebido. Por isso, Pai, eu te peço, toca no coração dessa pessoa que me ouve. Em nome de Jesus, faz com que ela sinta o Teu abraço eterno e poderoso, o Teu amor e a Tua presença forte e implacável. Que todos os medos sejam substituídos pela coragem e pela ousadia. O Senhor é o leão da tribo de Judá e cremos que o Senhor rugirá com força para afastar os sentimentos ruins que tentam nos impedir de caminhar. Com apenas o som da sua voz, as trevas se retiram. Nós cremos nisso, Deus. Cremos no Teu poder. Eu peço agora, Senhor, especialmente pelos pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Como eu gostaria de poder ler cada um deles, me sentar com essas pessoas, tomar um café, orar junto com elas, chorar junto com elas e nos alegrarmos juntos na Tua presença. Seria maravilhoso, Pai. Mas ainda bem que o Senhor proporciona esses momentos aqui, com todas essas pessoas, através da internet, que quando usada de forma certa, pode ser um instrumento de bênção, de proclamação do Evangelho da paz. Deus, o Senhor conhece a história de cada um e conhece o que essa pessoa está passando nesse momento. Que o Senhor opere um mover sobrenatural nessas vidas. Restaura casamentos, restaura saúde, dê ânimo e força, especialmente àqueles que mal conseguem sair da cama, pessoas que há muito tempo não veem a luz do dia. Vá ao encontro dessa pessoa, Deus, e por meio do Teu Espírito, atenda a cada pedido de oração, segundo a Tua vontade.
e o que não for da tua vontade, que seja removido do coração e da mente desses irmãos. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com seus contatos, porque isso faz com que essa palavra alcance milhares de pessoas em muitos lugares. Muitas vezes nós compartilhamos as mensagens apenas com os nossos grupos no WhatsApp, em formato de áudio, e isso limita o alcance, pois não ajuda o vídeo a ser visto aqui no YouTube, e por isso o YouTube entrega ele para menos pessoas. Em vez disso, copie o link desse vídeo e mande para os seus grupos de oração, os grupos da igreja, para os seus contatos, porque dessa maneira o YouTube vai entender que a mensagem é importante e ele começa a divulgá-la para mais pessoas. E assim nós podemos alcançar não só aqueles que já creem em Deus, mas também aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus, ou que ouviram em um momento inoportuno. Eu conto com a sua ajuda para espalhar a palavra de Deus para todos, e não apenas para aqueles que já conhecem o Evangelho. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E para os membros do canal, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp e um grupo exclusivo no Telegram. É só você acessar a aba Comunidade dentro do YouTube, no canal Minuto com Deus, e você vai ter acesso ao link desse grupo. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10, está escrito: E Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua carne será restaurada e você será purificado. Hoje eu quero te encorajar a confrontar algo que muitas vezes pode ser difícil de reconhecer e ainda mais difícil de superar: o orgulho. A palavra de Deus nos ensina que o orgulho precede a queda, e isso é algo que vemos claramente em várias passagens bíblicas. Mas eu quero que você entenda que, assim como Deus trabalhou na vida de várias pessoas que permitiram que Deus quebrasse o orgulho na vida delas, Ele também pode fazer o mesmo por você. O orgulho é sutil. Ele se infiltra nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, e antes que percebamos, começamos a nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes, o orgulho se manifesta de maneiras que nem sempre são óbvias. Talvez você tenha dificuldade em pedir ajuda quando realmente precisa, ou talvez seja difícil para você admitir que errou. Pode ser que você se sinta incomodado quando alguém tenta te corrigir ou te dar um conselho. Mas, meu irmão, minha irmã, é nesse momento que Deus te chama a confrontar essas áreas da sua vida e permitir que Ele te transforme. Confiar nos planos de Deus significa muitas vezes confrontar a nós mesmos. Significa olhar no espelho e reconhecer que há coisas em nós que precisam mudar. E uma dessas coisas é o orgulho. O orgulho nos impede de crescer, nos impede de receber a plenitude da graça de Deus. Ele nos faz pensar que estamos sempre certos, que não precisamos de ajuda, que podemos fazer tudo sozinhos. Mas a verdade é que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Você já notou como algumas pessoas parecem incapazes de reconhecer o valor dos outros? Como elas viram a cara, ignoram ou simplesmente não agradecem quando algo é feito por elas? Isso também é orgulho. E da mesma forma que isso nos incomoda quando vem de outros, precisamos estar atentos para não cairmos na mesma armadilha. A palavra de Deus nos chama a viver uma vida de humildade, de reconhecimento do valor alheio e de gratidão. Não permita que o orgulho endureça o seu coração a ponto de você se tornar insensível às necessidades dos outros
ou incapaz de reconhecer quando alguém te ajuda. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Então eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e é com muita alegria que eu te recebo aqui hoje. O Senhor te chama para uma vida sem orgulho, uma vida com mais humildade, com mais sinceridade e amor. Deus conhece o tanto que você tem buscado por uma mudança em sua vida, o quanto você tem orado para ser uma pessoa melhor, mais justa, mais semelhante a Cristo. Você tem buscado ser uma pessoa humilde, que trata todos com respeito, que trabalha com honestidade, que luta pelo que é certo. E Deus vai te honrar por isso. Mas para que essa honra venha, você precisa deixar que Ele continue quebrando qualquer orgulho que ainda possa existir em você. Tem uma história na Bíblia que ilustra bem o poder transformador de Deus sobre o orgulho. Naamã, um comandante do exército sírio, era um homem de grande prestígio, mas sofria de lepra, uma doença que o isolava e o diminuía diante dos outros. Quando soube que poderia ser curado pelo profeta Eliseu, foi até ele, mas esperava um tratamento grandioso, digno de sua posição. Só que Eliseu simplesmente mandou um mensageiro dizer a Naamã que se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ferido em seu orgulho, quase perdeu a chance de ser curado, porque a instrução parecia simples demais para alguém da sua estatura. Quantas vezes nós também agimos assim? Quantas vezes deixamos de receber a bênção de Deus porque o nosso orgulho nos impede de obedecer às instruções simples que Ele nos dá? Quantas vezes deixamos de viver o melhor de Deus porque achamos que sabemos o que é melhor para nós? Naamã precisou confrontar seu orgulho, humilhar-se e obedecer para receber sua cura. E quando ele finalmente mergulhou no Jordão, sua carne foi restaurada e ele foi completamente curado. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está te chamando hoje para mergulhar em sua graça, deixar de lado o orgulho que te impede de viver plenamente o que Ele tem para você. Deus não está interessado no seu status, na sua posição ou no que você acha que merece. Ele está interessado em um coração quebrantado, humilde e disposto a ser moldado por Ele. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Quando reconhecemos nossas fraquezas, Ele nos fortalece. Talvez você tenha pessoas na sua vida que são difíceis de lidar. Pessoas que, por orgulho, nunca reconhecem seu valor, nunca agradecem por nada e até viram o rosto para você. Não permita que isso endureça o seu coração. Lembre-se de que Deus está cuidando de tudo. Libere o perdão, siga com a sua consciência limpa e deixe que Deus lide com o coração dessas pessoas. O orgulho delas não precisa se tornar um peso para você carregar. O Senhor te chama para uma vida de liberdade, onde o perdão e a humildade abrem portas que o orgulho nunca poderia abrir. E se há algum orgulho em você, peça que Deus o quebre. Peça que Ele te mostre as áreas da sua vida onde o orgulho ainda pode estar escondido. Seja na forma como você lida com os outros, na dificuldade em admitir erros, ou até mesmo na resistência a mudanças que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor deseja te transformar completamente, mas para isso você precisa estar disposto a deixar que Ele remova tudo aquilo que não é dele, incluindo o orgulho. Você tem se esforçado, tem lutado, tem dado o seu melhor. E Deus vê isso. Ele vê o quanto você tem buscado ser uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo. E Ele vai te honrar por isso. Mas essa honra só vem quando nos submetemos completamente a Ele, permitindo que Ele remova de nós toda a arrogância, todo o orgulho, todo sentimento que não reflete o coração de Jesus. Hoje, o Senhor te chama para uma vida de humildade, de entrega total, onde você reconheça que sem Ele você nada pode fazer.
E essa entrega vai te levar a lugares que o orgulho jamais poderia te levar. Vai te abrir portas que você nunca imaginou que poderiam ser abertas. Vai te dar uma paz e uma alegria que só podem ser encontradas na presença de Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na aba Comunidade aqui no canal no YouTube, tem um link para você que é membro fazer parte do nosso grupo de WhatsApp ou do Telegram. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por nos lembrar que o orgulho é um peso que precisamos deixar para trás. Senhor, nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações humildes, reconhecendo que sem o Teu poder transformador não podemos vencer o orgulho que muitas vezes se infiltra em nossos corações. Deus, nós te pedimos que, se houver algum orgulho em nós, que o Senhor nos revele e nos ajude a confrontá-lo, que possamos reconhecer nossas fraquezas e nos submeter completamente à Tua vontade. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, por aqueles que têm lutado contra o orgulho em suas vidas. Eu oro por aqueles que têm enfrentado situações difíceis com pessoas orgulhosas, que não reconhecem o valor do outro, que não sabem perdoar. Eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe nesses corações, trazendo humildade, trazendo transformação. Deus, nós sabemos que o orgulho nos impede de viver plenamente o que o Senhor tem para nós. Por isso nós te pedimos que quebre em nós todo o orgulho, toda a arrogância, todo o sentimento de superioridade, que possamos viver em humildade, seguindo o exemplo de Cristo, que se humilhou até a morte, e morte de cruz. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão nesse momento cansados, pelas pessoas que têm lutado tanto e não conseguem ver resultados. Que o Senhor traga renovação, força e ânimo para essa pessoa continuar. Que elas possam ver que, ao entregar o seu orgulho em Tuas mãos, o Senhor vai agir de maneira poderosa em cada vida. Pai, nós também oramos pelas pessoas que têm dificuldade em perdoar, que carregam mágoas e ressentimentos. Que o Senhor traga cura para esses corações, que eles possam liberar perdão e assim serem libertos das amarras do passado. Nós te pedimos, Senhor, que Tu cuides de cada situação, cada coração, e que possamos viver uma vida plena, sem o peso do orgulho. Que cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários possa ser realizado de acordo com a Tua vontade. Sabemos que Tu és um Deus de mudanças, um Deus que transforma, e te pedimos, portanto, que transforme as nossas vidas, que possamos nos parecer mais contigo a cada dia, vivendo em humildade, em amor e em obediência à Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda vais fazer. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você compartilhe essa mensagem de maneira que permita que esse ministério alcance pessoas em todos os lugares. Muitas vezes compartilhamos as mensagens apenas com os nossos grupos no WhatsApp, em formato de áudio, e isso limita o alcance, pois não ajuda o vídeo a ser visto aqui no YouTube. E por isso o YouTube entrega ele para menos pessoas. Em vez disso, copie o link desse vídeo e envie para os seus grupos de oração, para os grupos da igreja, para o grupo da família, para os seus contatos, de maneira geral. Porque assim, o YouTube entende que a mensagem é importante e começa a divulgá-la para mais pessoas. E assim nós podemos alcançar não só aqueles que já creem em Deus, mas também aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus ou que ouviram em um momento inoportuno. Eu conto com a sua ajuda para espalhar a palavra de Deus para todos
e não apenas para aqueles que já conhecem o Evangelho. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Mantenha a fé durante a tempestade. Existem momentos na vida em que tudo parece desabar ao nosso redor, não é mesmo? É como se uma tempestade estivesse se formando e por mais que a gente tente, nós não conseguimos ver um fim para ela. Nessas horas, a fé é o que nos sustenta. Mas sendo honesto, manter a fé em meio à tempestade pode ser algo muito difícil. É natural que a gente se sinta pequeno, frágil e até mesmo duvide se Deus está realmente nos ouvindo. A verdade é que, em meio à tempestade, nossa primeira reação muitas vezes é o medo. E o medo nos paralisa, nos faz perder a perspectiva e nos leva a questionar tudo. Será que Deus está mesmo conosco? Será que Ele se importa com o que estamos passando? Se você já se fez essas perguntas, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, enfrentamos essas dúvidas. Tem uma passagem na Bíblia que nos oferece uma resposta poderosa para esses momentos de crise. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, nós lemos um episódio em que Jesus e seus discípulos estavam em um barco, quando uma grande tempestade se levantou. As ondas eram tão fortes que começaram a encher o barco, e os discípulos, apavorados, correram para acordar Jesus, que estava dormindo. Eles perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento cessou, e houve grande bonança. Depois, ele se voltou para os discípulos e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmãos, essa história sempre me toca profundamente. Imagine estar naquela situação. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, sabiam o perigo real que estavam enfrentando. E mesmo assim a tempestade fez com que eles esquecessem quem estava com eles no barco. Isso acontece muito com a gente, não é? A tempestade vem e o medo fala mais alto. Esquecemos que Deus está no controle, que Ele está no barco com a gente. Mas Jesus nos mostra, com essa simples pergunta, que a fé é o que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desabando. Agora eu te pergunto, qual é a sua tempestade hoje? O que tem tirado a sua paz, roubado o seu sono? Que tem feito com que você duvide da presença de Deus na sua vida? Pode ser uma doença, problemas financeiros, relacionamentos que estão em crise, ou até mesmo uma sensação de vazio, de estar perdido. Seja o que for, eu quero te lembrar que, assim como Jesus acalmou aquela tempestade, Ele também pode acalmar a tempestade que está no seu coração. Mas para isso é preciso fé. Fé para acreditar que, mesmo quando tudo parece estar fora de controle, Deus não perdeu o controle. Fé para confiar que, ainda que o barco balance, ele não vai afundar, porque o Mestre dos mares está com você. E essa fé não é algo que você precisa fabricar sozinho. Ela vem de uma relação íntima com Deus, de buscar a sua presença, de se lembrar das vezes em que Ele já te livrou de tempestades passadas, de momentos piores até do que esses. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei de tudo, já orei, já clamei e a tempestade não passa. Eu sei como é difícil. Eu também já passei por tempestades em que parecia que Deus estava em silêncio. Mas é nessas horas que precisamos lembrar que o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, Ele está nos ensinando a confiar mais, a depender mais dEle, a perceber que, mesmo quando não vemos a solução, Ele está agindo.
E quando a gente mantém essa fé, mesmo no meio da tempestade, algo poderoso acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a tomar conta do nosso coração. Não é que os problemas desaparecem de repente, mas a nossa perspectiva muda. Passamos a ver as coisas com os olhos da fé e não mais com os olhos do medo. Agora, eu quero te convidar a refletir. Como você tem reagido às tempestades da vida? Você tem corrido para acordar Jesus ou tem confiado que Ele está no controle, mesmo quando parece estar dormindo? A resposta que você dá a essa pergunta pode mudar a forma como você enfrenta os desafios daqui para frente. Deus não prometeu que não teríamos tempestades, mas Ele prometeu que estaria conosco em todas elas. Então, se hoje você se sente perdido, com medo, sem saber o que fazer, eu te encorajo a fazer o que os discípulos fizeram. Corra para Jesus, fale com Ele, abra o seu coração, peça ajuda e então espere, porque a resposta virá. Pode não ser do jeito que você espera, mas Deus é fiel e Ele vai acalmar essa tempestade. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti no meio dessa tempestade, reconhecendo que só o Senhor tem o poder de trazer paz ao caos. Sabemos que as ondas podem ser altas e o vento forte, mas cremos que o Senhor está no controle de tudo. Nesse momento, pedimos que o Senhor acalme os nossos corações e renove a nossa fé. Senhor, fortalece-nos para enfrentar as dificuldades que estão à nossa frente e dá-nos a confiança necessária para seguir em frente, mesmo quando não conseguimos ver a solução. Pedimos que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fixos em Ti e não nas circunstâncias que nos cercam. Sabemos que com o Senhor ao nosso lado não há tempestade que possa nos derrubar. Ajuda-nos a lembrar que, mesmo nas noites mais escuras, a Tua luz brilha e nos guia pelo caminho certo. Entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, medos e dúvidas. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Confiamos que o Senhor já está agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. Cremos que o Senhor vai transformar essa tempestade em uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Senhor, sabemos que muitas vezes as tempestades que enfrentamos são tão intensas que nos sentimos incapazes de seguir em frente. Mas hoje colocamos toda a nossa confiança em Ti. Pedimos que o Senhor nos encha com a Tua coragem, para que possamos enfrentar cada desafio com fé e determinação. Que possamos lembrar que não estamos sozinhos, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que contigo somos mais que vencedores. Ajuda-nos, Pai, a permanecer firmes em Tua palavra, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Que a nossa fé seja inabalável e que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder e da Tua bondade. Que mesmo em meio às tempestades, possamos louvar o Teu nome e confiar que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Senhor meu Deus, nós oramos também por aqueles que estão ao nosso redor, que também enfrentam as suas próprias tempestades. Que o Senhor os alcance com a Tua paz, que os fortaleça e os ajude a encontrar refúgio em Ti. Que assim como o Senhor acalmou a tempestade no mar, o Senhor acalme as tempestades que cada um enfrenta em sua vida. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as situações difíceis, discernimento para tomar as decisões corretas e força para perseverar, mesmo quando o caminho parece impossível. Que a nossa fé seja como uma âncora firme, nos mantendo seguros e confiantes, independentemente das circunstâncias. E Deus, quando a tempestade passar, que possamos olhar para trás e ver como o Senhor nos sustentou,
como o Senhor foi fiel em cada detalhe, que possamos aprender com cada desafio, crescer em nossa fé e nos tornar mais fortes, mais dependentes de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Mesmo nas tempestades, podemos contar com a Tua presença, com o Teu amor que nos sustenta, com a Tua graça que nos fortalece. Que a nossa vida seja um reflexo desse amor e que em tudo o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu peço que você ajude a expandir o alcance dessa mensagem, para que o nosso ministério possa chegar a mais pessoas em todos os lugares. Muitas vezes nós enviamos essas mensagens apenas em áudio para os grupos no WhatsApp, mas isso limita o impacto, porque não ajuda o vídeo a ganhar visibilidade aqui no YouTube, fazendo com que ele seja entregue a menos pessoas. Em vez disso, eu sugiro que você copie o link desse vídeo e compartilhe com seus grupos de oração, os grupos da igreja, do seu trabalho, com os seus contatos. Dessa forma, o YouTube percebe que essa mensagem é relevante e começa a mostrá-la para mais pessoas. E assim nós podemos alcançar não só quem já conhece Deus, mas também aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus, ou que o ouviram em momentos difíceis. Eu conto com a sua ajuda para levar a palavra de Deus a todos. Sabe, irmãos, eu até poderia fazer vídeos apelativos todos os dias para chocar as pessoas e conseguir grandes números, mas eu prefiro manter a pregação do Evangelho e a minha missão de espelhar a paz e a esperança que existem em Cristo. Eu conto com a sua ajuda para continuar. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Ouça nesse momento o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu profetizo sobre a sua vida nesse dia, meu irmão, minha irmã. Muita paz. Tem muitas pessoas que estão precisando de paz. Tem dias que nós passamos mais tempo nos nossos celulares do que fazendo coisas como lavar o rosto, lavar as vasilhas, conversar olhando nos olhos de alguém, ler um livro e o mais importante disso tudo, falar com Deus. Então não subestime esses nossos poucos minutos diários aqui de oração, de palavra, porque o nosso coração precisa se lembrar de quem é o nosso Deus. Se lembrar de que Ele não está sozinho. Lembrar que a nossa esperança tem nome, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você, esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando em algo. Ninguém reflete sobre o fato de que a mesma pessoa que escreveu o Salmo 23 também escreveu o Salmo 13, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Muitas pessoas querem viver o Salmo 23 sem passar pelo Salmo 13. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quer crescer, que quer avançar, que quer viver um novo tempo, mas não quer lidar com o desconforto que isso gera. Não querem lidar com os inevitáveis passos que elas vão ter que tomar para poder viver isso. Sabe, irmãos, no Salmo 13, quando estamos passando pelo Salmo 13, quando estamos passando por uma tempestade, por um momento de dor, de incerteza e de trevas em nossa vida, nós fazemos as nossas orações mais sinceras. E não é porque nós mentimos quando vamos orar e quando estamos bem, mas as nossas orações mais verdadeiras acontecem nos nossos piores momentos, pois é nesses momentos que nós revelamos o que realmente é importante. E não revelamos isso para Deus, porque Deus sabe o que é importante para nós. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe cada fio de cabelo que tem em nossa cabeça. Ele consegue contar cada um deles. Então, quando eu e você revelamos isso, não é para Deus, é para nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade da gente crescer em meio às tempestades. Deus nos dá a oportunidade de podermos passar pelo Salmo 13, sim, com um coração partido, com um clamor mais enfraquecido. O nosso aleluia mal é ouvido pelo ouvido humano, mas creia nisso. O Senhor escuta cada sussurro, cada pensamento que você tem no momento de dor, no momento de luta. O Espírito Santo enxerga e contabiliza cada uma das suas lágrimas em direção ao Pai e as traduz como orações. O Espírito Santo intercede por você. Por isso, ainda que você esteja passando pelo Salmo 13, você sabe que pode olhar para cima, olhar para Deus e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Se você crê, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, é como está escrito: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. O Senhor nos traz de uma situação que parece não ter mais solução, que parece ser o nosso fim, e nos conduz segurando em nossa mão para um lugar de paz. Quando nessa palavra o salmista diz que o Senhor faz ele repousar nessas pastagens verdes, não é apenas quando de fato estamos fisicamente em um pasto ou em uma paisagem bela da natureza, pois realmente quando a gente está diante da natureza, nós conseguimos contemplar a grandeza do nosso Deus, a grandeza da criação, e nos sentimos em paz. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. Mas o lugar onde o salmista diz que Deus o leva para repousar não é um lugar físico, é um lugar que vive dentro do salmista, é um lugar que Deus fez que existisse dentro de nós. Davi basicamente está dizendo que Deus faz com que o meu corpo repouse em paz. Tenha paz para descansar e tenha a paz para poder se revigorar, para poder ter mais força. Entregue a Deus a sua ansiedade. Há tempos que você não se sente assim, como o salmista no Salmo 23, repousando numa pastagem verde, linda. Há tempo que você se sente caminhando num deserto seco, árido, respirando mal, enxergando mal por conta da areia nos olhos e tendo que se esforçar para caminhar de tanto vento que faz na tempestade. Mas o Senhor tem visto a sua dor e Ele quer te trazer para um novo lugar. Sabe, irmãos, tem algumas ajudas que você tem deixado passar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm condições de procurar um psicólogo. E às vezes, até mesmo quando vão procurar um psicólogo na rede pública,
tem certa dificuldade, pois as pessoas não têm muita familiaridade para lidar com esses processos de preencher dados e formulários para poder entrar em uma lista de espera. Mas tem muitos irmãos que Deus abençoou com a possibilidade de poder ter acesso ao profissional da saúde de forma particular. E mesmo assim, tem pessoas que preferem culpar o diabo pelas coisas que dizem respeito a elas mesmas, coisas que elas precisam lidar, seja na terapia, seja conversando com alguém, seja numa roda de oração. Você não está sozinho e você não precisa se sentir sozinho o tempo todo. Em alguns momentos faz bem. Por exemplo, quando você acorda, aqui no canal, nós postamos essa mensagem todos os dias pela manhã. E sabemos que tem pessoas que nos escutam em família, tem pessoas que nos ouvem com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada. Mas eu também sei que muitas pessoas nos escutam sozinhas, nos ouvem de outros países, às vezes sentindo saudades da família, saudades da terra natal, saudade da comida do nosso país. Tem pessoas que nos escutam em outra cidade, também longe da família, seja por causa dos estudos, do trabalho, ou porque se casaram e tiveram que mudar de cidade. E eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que se sente sozinho, sozinha. Mas Deus está te dizendo hoje, você não precisa se sentir assim. Outra parte que vale ressaltar aqui nessa passagem do Salmo 23 é quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu irmão, minha irmã, entenda isso de uma vez por todas. Aqueles que vivem com Deus podem até passar por dificuldades, pois no mundo nós teremos aflições, e isso foi uma promessa de Jesus. Você vai ter dias de muito choro, dias de muitas perguntas. Sabe quando a gente está com mais dúvidas do que respostas? Esses dias vão existir, não tenha dúvida disso. Mas ainda que você esteja em um desses dias, ainda que você se sinta caminhando sobre o vale da sombra da morte, ainda que você experimente no seu interior esse sentimento tão angustiante que muitas pessoas que estão me ouvindo estão sentindo. Por isso que eu sempre falo da importância dos profissionais da saúde mental. Eu acredito sim, irmãos, que Deus pode usar profissionais para nos ajudar a lidar da melhor forma com aquilo que nos assombra, com aquilo que nos prejudica, com aquilo que tanto tem nos impedido de caminhar. Sabe, nós não podemos passar por essa vida com esse sentimento de abandono para sempre, pois nós temos um Deus que nos ama, nós temos uma família que nos ama, mesmo quando eles não demonstram isso de forma certa. Eu crio esse espaço aqui online para que as pessoas que eu sei que muitas vezes não sabem por onde começar a ler a Bíblia, não sabem por onde começar uma oração, venham aqui todas as manhãs e tenham um momento com Deus breve, rápido, mas que seja verdadeiro, que seja algo que nos fortaleça mesmo, que nos aproxime de Deus. Se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. E você que se inscreveu agora, e até mesmo você que já é inscrito, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos de oração. Deixe o seu like também no vídeo, pois isso é uma forma muito simples de você contribuir para que essa palavra alcance muitas pessoas aqui no YouTube. Pois quando você deixa o like, você está dizendo para o YouTube: eu concordo com essa palavra, eu compartilho dessa palavra e eu quero que essa mensagem tenha visibilidade. A gente compartilha tanta coisa ruim, vamos compartilhar também a palavra de Deus, amém? Essa ansiedade que você vive não precisa ser algo que você vive sozinho. Entregue a sua ansiedade, os seus medos, os seus anseios nas mãos do Senhor. A última coisa que eu gostaria de citar dessa passagem em Salmos 23 é que o salmista diz que Deus preparará um banquete para ele diante dos seus inimigos. E tem muitas pessoas que
ao ouvir isso, já imaginam o rosto daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo ou amiga, ou daquele inimigo declarado, e pensa: Deus vai me honrar, e eu vou mostrar para essas pessoas que eu estava certo o tempo todo. Mas aqui não está dizendo isso. Davi poderia até acreditar que os inimigos dele eram pessoas físicas, pessoas humanas. Mas nós sabemos que os nossos inimigos não são pessoas e que a nossa luta não é contra a carne. Amém, irmãos? E quando nesse salmo está dizendo que teremos um banquete diante dos nossos inimigos, eu creio que o Senhor está nos dizendo que nós poderemos um dia sorrir olhando para a nossa tristeza. Nós encararemos os nossos problemas, a nossa angústia, a nossa tristeza nos olhos e iremos sorrir, pois estaremos blindados, renovados e transformados pelo nosso Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Senhor Deus, nesse momento queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por estarmos vivos, por termos a oportunidade de te buscar, de te adorar e de estarmos na tua presença. Agradecemos por cada bênção, por cada vitória, por cada livramento e até mesmo pelas dificuldades que nos fazem crescer e amadurecer na fé. Obrigado, Senhor, por nos conduzir, por nos proteger e por nos mostrar o caminho em meio às adversidades. Pai amado, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que temos feito que não te agrada, pelas palavras, pensamentos e ações que têm nos afastado de ti. Purifica nosso coração, Senhor, e nos ajuda a andar de acordo com a tua vontade. Que possamos a cada dia nos aproximar mais do Senhor, buscando viver uma vida que te honre e glorifique. Senhor meu Deus, nesse momento colocamos diante de ti a nossa ansiedade. Sabemos, Pai, que muitos de nós têm carregado fardos pesados, têm enfrentado lutas internas, têm passado por vales de sombra e morte, mas confiamos que tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento, que nos conduza a águas tranquilas e nos faça repousar em pastagens verdes. Restaura o vigor daqueles que estão cansados, dá força aos que estão fracos, esperança aos que estão desanimados e fé àqueles que têm dúvidas. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão se sentindo sozinhos, por aqueles que estão longe de suas famílias, aqueles que estão enfrentando desafios em suas vidas pessoais, profissionais ou espirituais. Que o Senhor seja a companhia que eles tanto precisam, que o Senhor preencha o vazio que há em seus corações e que eles possam sentir a tua presença em cada momento do seu dia. Pai, eu oro de maneira específica por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração. Para você que está enfrentando problemas de saúde, eu oro para que o Senhor toque o seu corpo e traga cura e restauração. Para você que está passando por dificuldades financeiras, eu oro para que o Senhor abra portas e traga provisão para a sua vida. Para você que enfrenta conflitos familiares, eu oro para que o Senhor traga paz e reconciliação. Para você que está lidando com a depressão, ansiedade ou outros problemas emocionais, eu oro para que o Senhor traga alívio e renovação para a sua mente e o seu coração. Senhor, sabemos que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Sabemos que em Ti temos a vitória sobre todas as coisas. Por isso, entregamos ao Senhor as nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe o link dessa mensagem aí
nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.